Boa noite, irmãos. Que nesse momento possamos todos estar envolvidos pela paz e pelo amor do nosso Mestre Jesus, para que possamos, ouvindo, entendermos bem o estudo do dia de hoje. Nós vamos falar sobre a paciência. O que significa a paciência? A paciência, diz o nosso dicionário, que é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando a criatura suporta situações desagradáveis, injúrias, o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios, ou diante de situações e fatos que nós não gostaríamos de estar vivenciando. O ato de ter paciência pode também significar perseverança em relação a alguma coisa, a uma resposta, a uma ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. A expressão perder a paciência é utilizada justamente quando toda a tolerância e a perseverança se esvai. Quando uma criatura já não suporta mais esperar, suportar ou procurar por alguma coisa ou por alguém. Outra expressão bastante popular é de que a paciência tem limite. Pois, por mais paciente que sejamos, a paciência tem fim. Assim como quase todos os nossos sentimentos, eles terminam. E a paciência é uma das características do ser educado, humanizado. Saber agir com paciência significa não agir com pressa. Ser atento, cuidadoso com o que se está fazendo. Saber ouvir, ver, sentir e falar com calma. Mas no âmbito religioso, a paciência está ligada com a compreensão, com a perseverança na fé. Significa acreditar, confiar em Deus, pois no momento certo seremos recompensados pelos sacrifícios que nós achamos que estamos fazendo, tendo a paciência. Jesus disse: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E aí ele está nos dizendo que tenhamos paciência. Para nós espíritas, a paciência é uma ciência. É a ciência da paz. Quando surgem preocupações descabidas, inquietações, angústias, influências espirituais, o que fazer? Suportar as dores com resignação? Sem dúvida. Confiar, ter fé em Deus? Sem dúvida. Mas hoje eu vou convidá-los a fazer uma outra reflexão. André Luiz, no ano de 1958, na obra Evolução em 2 Mundos, através do nosso Chico Xavier, ele já afirmava que a civilização humana conta já com 200.000 anos. O ser constituído de razão, de pensamento lógico, é exatamente o homem que nesse período de 200.000 anos já habita o planeta Terra. Mas para chegarmos até os dias de hoje, em que aqui estamos conversando, a natureza precisou, desde os primeiros momentos de vida na Terra, até que chegássemos até o momento de agora, de 1,5 bilhão de anos. Nós não temos como imaginar o que seja 1,5 bilhão de anos. Jesus habitou o planeta há mais de 2.000 anos. Estamos no planeta há mais de 200.000 anos. E a vida na Terra, provavelmente desde o seu princípio, há mais de 1 bilhão de anos. Significa dizer, então, que a natureza não tem pressa.
para que as formas venham se diferenciando e possamos chegar a esse momento em que estamos vivendo, na imensidão dos tempos, a natureza, a obra de nosso Criador, não teve pressa. As florestas crescem sem fazer barulho. Os elementos da natureza se modificam sem ruído. As estações do ano vão se modificando de forma gradual, quase que sem notarmos. A natureza opera o seu milagre da vida no decurso dos milênios, calmamente, de forma tranquila, sem pressa. E nós, seres humanos, para empreendermos o nosso processo evolutivo, para que realmente nós possamos evoluir, não podemos ter pressa. E daí então o nosso tema de hoje, a ciência da paz, a paciência. Mas não conforme nós acostumamos a entender essa questão. Porque quando falamos em paciência, nós imaginamos que paciência é esperar sofrer. É fazer muito sacrifício. No entanto, a paciência, que é a ciência da paz, nos diz que é esperar mansamente, esperar calmamente, naturalmente. E nesse sentido nós vivemos num contexto absolutamente adverso. As melhores condições para nós desenvolvermos a nossa paz. Pois que vivemos num ambiente apressado, agitado, de muitas e muitas exigências, e o nosso ritmo mental é um ritmo acelerado, muito acelerado. E através das preocupações, das exigências da vida moderna, dos nossos problemas habituais, das nossas angústias, estabelecemos um ritmo que não é o melhor para nenhum de nós e que não faz bem nenhum à nossa saúde mental, à nossa harmonia, ao nosso equilíbrio. Então, nós necessariamente precisamos falar sempre sobre a paz. Porque a paz tão almejada no planeta, que todos nós desejamos, não se estabelecerá se ela não começar dentro de cada um de nós. Significa dizer, no contexto em que vivemos, neste universo em que estamos inseridos, lá dentro do nosso lar. E nesse sentido precisamos recorrer à sabedoria humana, começando pela sabedoria maior, do maior mestre que a humanidade já teve oportunidade de receber em seu solo, no nosso planeta, Jesus. Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior filósofo, o maior cientista, o mestre dos mestres. Dirá Jesus, numa das suas mais célebres passagens, que provavelmente ainda ecoam no cosmos, as palavras que ele pronuncia no Sermão da Montanha, que é o código moral evolutivo da humanidade, conhecido também como o Sermão das Bem-aventuranças. Estão ali todos os passos que precisamos dar para evoluirmos para a nossa paz. Nas duas primeiras bem-aventuranças, ele destaca duas virtudes. A primeira, a humildade. E a segunda, a mansuetude, a mansidão. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus chama os pobres de espíritos, quem? Os humildes. Somente os humildes, os puros de coração, terão a coragem de olhar para si mesmo e ver os pontos que ainda necessitam mudar, modificar. Darão os passos para o autoconhecimento. Dificilmente qualquer um de nós que seja ainda tão orgulhoso, vaidoso, prepotente, vai olhar para dentro de si. São os humildes que fazem isso, que olham e buscam mudar para melhor.
Observem que interessante, estamos falando sobre a paz e um dos motivos para nós não termos paz é um dos maiores problemas que estamos passando atualmente e que nos faz muito mal, a ansiedade. Quem tem ansiedade não tem paz. Mas para o indivíduo vencer a ansiedade, ele precisa dessa primeira virtude que Jesus fala, a humildade. Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade é fruto de uma tentativa daquela criatura ser mais do que ela é. Ela tenta parecer o que ela não é, porque ser não é o suficiente para ela. Então ela tenta parecer ser mais e melhor do que os outros. Estamos vivendo a cultura do êxito. A pessoa não pode ser uma pessoa comum, ela tem que se destacar. Ela tem que ser mais rica, ser mais bonita, ser mais prendada, ter uma profissão que todos acham muito boa. Porque muitos de nós ainda se envergonham da origem, da família, da profissão. Então, para que a ansiedade não nos tire a paz, precisamos vivenciar a humildade. Sabendo que somos o que somos e podemos ser muito melhores se quisermos. Trabalhar dentro de nós os defeitos que todos ainda temos. A segunda virtude é a mansidão. Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí às vezes as pessoas se perguntam: que terra é essa? A terra interna, interior. Quem é manso possui a paz. E essa terra interior tem que ser trabalhada, cultivada, revolvida, para que possamos descobrir para que ela serve, se ela vai nos ajudar. O que temos aqui dentro tem que nos auxiliar na evolução. Estamos sujeitos todos nós às emoções, mas mais ainda às nossas reações. Não existe nada mais contagioso do que a raiva, do que a irritabilidade. Quando perdemos o equilíbrio, perdemos a paz. Por essa razão, Jesus dizia também: quando baterem na tua face direita, dá a outra. E nós achamos que isso aí é muita humilhação. Oferecer a outra face, como diz Jesus, é usar a linguagem da nossa consciência, a consciência desperta, aquela que já sabe o que precisamos fazer na hora certa. A outra pessoa até não vai entender nós não reagirmos, não falarmos nada. E se ela não entender, nem esperar pela nossa não reação, nós vamos continuar em paz. Vai ficar tudo bem. Nós temos um exemplo que o Dr. Sérgio Lopes coloca, quando ele fala na ciência da paz. Um samurai já bastante velhinho, mas muito ainda prestigiado pelo exemplo que deu em todas as suas contendas, ele jamais perdeu uma luta. E ele então foi desafiado por um jovem samurai que também nunca havia perdido luta nenhuma, para ninguém. E quando ele soube que aquele velhinho samurai nunca havia perdido uma luta, ele foi lá e o desafiou. E o mestre aceitou. E os seus discípulos disseram: mas o senhor não precisa passar por isso. Ele silenciou, como sempre, ficou pensando, mas foi. E no dia já agendado, calculado, convencionado, ele estava lá. Chegou o jovem samurai e viu ele ali prontinho, quietinho, esperando por ele. E o jovem inquieto olhou para ele e disse uma série de impropérios, um monte de blasfêmias, falou até dos antepassados do samurai, ofensas terríveis.
E o samurai, quietinho, olhava para ele e continuou. Mudo, calado, só observando. E ele, não contente com aquela falta de reação, cuspiu na cara do mestre, disse mais coisas terríveis, bateu na sua face e o velhinho continuou quietinho. E ele, muito indignado, se achou até que ele estava ficando humilhado pela falta de reação, estava cansado já de tanta coisa que ele havia dito e feito, ele virou as costas e foi embora. E os jovens discípulos do mestre olharam para ele e disseram, não acreditamos no que estamos vendo. Por que o senhor aceitou o desafio se o senhor ficou quietinho? Não reagiu? Não mostrou para ele que o senhor é o melhor? Aí o mestre olhou para os jovens e disse, se eu desse a vocês um presente, vocês nem sabem o que é, mas não aceitaram. Com quem é que fica o presente? Com o senhor. Pois é assim que eu penso. As injúrias, tapa, a cuspida, vai ficar com quem? Com quem veio aqui me desafiar a paciência. E eu continuo em paz, com a minha consciência. Não aceitando aquele desafio, eu mostrei para vocês que dá para passarmos por esses momentos difíceis sem reagirmos, sem termos absolutamente nenhuma reação. Estou dando o exemplo da paz. Eu estou em paz. Agora, ele está muito mal. Quem sabe um dia vai aprender a preservar também a sua paz. Quantas pessoas não conseguem dormir porque estão preocupadas com coisas que não aconteceram ainda e talvez nem vão acontecer, mas já perderam a paz. Cuidarmos de nossos espíritos através daqueles cuidados espirituais, já que todos estamos aqui na casa espírita, desde a nossa oração. Porque a oração, nós sabemos que não muda a situação que estamos vivendo. Às vezes as coisas não acontecem como nós pedimos, mas a oração sempre muda a nós mesmos. Nós ficamos mais fortes depois de orar. Ficamos mais confiantes, ficamos bem melhores do que estávamos. Pode até não mudar de uma hora para outra as coisas que estamos pedindo na oração. Mas se tivermos merecimento, se trabalharmos para termos aquilo que tanto desejamos, nós vamos ficar em paz e aguardar que as coisas boas aconteçam. Então, na casa espírita, nós buscamos, através da oração, a harmonia e essa paz que nós gostamos tanto de sentir. Também o passe espírita nos auxilia, reforçando em nós aquilo que está um pouquinho, talvez, deficiente. Muitas vezes os verdadeiros passes de espírito se dão aqui, no salão. Aquele que tem mais, passa para aquele que tem menos. Já saímos daqui mais fortificados, muito melhores. A boa leitura, o estudo que nós fazemos. Como é bom estarmos num grupo de estudo, ouvindo a opinião dos outros, compartilhando as nossas emoções e nosso conhecimento, e às vezes trocando ideias, porque um observa e deduz alguma coisa daquela passagem, o outro pensa completamente diferente, mas também está certo, porque a sua vivência fala mais alto. Então, na casa espírita, harmonizando as nossas condições, nós também buscamos o que nós queremos tanto, que é a paz. Para ficarmos em paz, Jesus nos ensinou mais uma terapia maravilhosa. A terapia do perdão. Quem perdoa, fica em paz. Quem não perdoa, perde a paz. Se perdoarmos qualquer pessoa, por qualquer coisa, por qualquer ofensa, prejuízo, dano de qualquer natureza, é nós que ficamos bem e ficamos em paz. A pessoa ressentida, ela sente mais de uma vez a mesma coisa, a mesma injustiça,
aquela ofensa dói muito e ela fica cada vez pior e sem paz. A pessoa magoada não consegue viver bem e jamais fica em paz. A pessoa que não perdoa, ela fica tão doente, tão mal, que não adianta medicação alguma, não vai fazer efeito nenhum, porque ela já está se utilizando daquilo que ela elabora, que é como se fosse um veneno. Ela está se envenenando com ressentimento, com mágoa, não esquecendo jamais o que fizeram. Aquilo aconteceu há muito tempo, mas a pessoa não consegue esquecer. E não perdoando, ela não consegue ter paz. Nós temos que fazer diariamente um reconhecimento de que nem sempre é o outro que está errado. Quantas vezes discutimos, não achamos nada bom, mas quem está errado geralmente somos nós mesmos. Tinha uma moça, esse é um outro exemplo do Dr. Sérgio Lopes, no aeroporto, e ela, pelo relógio, viu que ainda faltavam 2 horas para o seu voo. Ela saiu da sala de espera, foi até uma lancheria, comprou um pacote de bolacha. Colocou na bolsa e veio sentar na sala de espera. Entre ela e o rapaz tinha uma poltrona vazia. Quando ela sentou, ela viu que o pacote de bolacha estava no meio, entre os dois. Abriu o pacote de bolacha, tirou a primeira bolacha. Pelo cantinho do olho, ela viu que o rapaz também tirou uma bolacha. Dele, mas que desaforo. Ela pensou, ele está comendo a minha bolacha. Foi lá, pegou outra, ele também pegou. E assim foi indo. E ela disse, mas meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar esse desaforo? Eu como a bolacha e ele está comendo comigo. Quando faltava uma bolacha, ela tinha comido a penúltima. Então a última deveria ser dele. E ela pensou, só quero ver o que ele vai fazer agora. E ele partiu a bolacha em 2. Comeu a metadezinha dele e ela foi comeu a outra. Ela, mas é impressionante, né? Que falta de responsabilidade, de honestidade. Comeu toda a minha bolacha comigo. Mas chamaram para ela entrar no avião e ela então olhou para ele de uma forma terrível, fulminando com aquele olhar, e foi para o avião. Quando chegou perto da poltrona no avião, ela viu que a bolsa dela estava aberta. Quando ela ia fechar, o que estava lá dentro? Um pacote de bolacha. Ela nem abriu o pacote dela. Ela, como era a mesma marca, ela achou que aquela estava na poltrona, só podia ser dela. Nem foi ver se era ou não. Aí ela se deu conta que ela comeu a bolacha daquele rapaz que em momento algum achou ruim. E ainda deu a metade dele para ela da última bolachinha do pacote. E não dava mais tempo dela descer do avião e ir até lá e dizer para ele que ela tinha feito, que ela tinha pensado até para fazer um acerto, pelo menos ficar melhor na foto, né? Porque ela ficou muito mal com aquele olhar fulminante que ela deu para ele. Então, na nossa vida, quantas e quantas vezes nós não somos um pacotinho desses, né? Nós não fazemos algo parecido com isso. Julgamos, tiramos conclusões, condenamos, damos até sentença, e, na verdade, somos nós que estamos naquele contexto equivocado. A outra pessoa está tranquila, está certa. Ela não vai perder a paz por causa de coisas que ela está sabendo que nós todos aqui, que vivemos esse nosso mundo, precisamos ser uns com os outros muito mais solidários, tolerantes, pacienciosos e usarmos essa ciência da paz para vivermos bem. Quantas pessoas vivem, como hoje pela tarde, eu fiquei sabendo, uma senhora que esteve aqui, ela, 6 filhos, já gravidinha do último, que tá, espero que seja o último, né? Esperando o 7º, e ela me disse assim, a senhora sabe que eu não vou dizer que eu não tenho nada na minha cozinha, mas eu tenho meio pacotinho de farinha de polvilho.
Só. A senhora pode ir comigo agora. Eu estava conversando com o Chico e a Marinês. Como é que eu vou ficar, dizer para essa pessoa, não, eu vou lá amanhã ou quando der? Não. Se eu tenho que dar agora. Se é verdade ou não, o problema não é mais o meu. Eu tenho que acreditar naquilo que ela está me dizendo. Eu não posso imaginar 7 crianças sem comer. Então nós temos que dar o crédito, temos que acreditar realmente no ser humano que vem até a nossa porta. E amanhã ou depois o Vitor e a Marinês vão fazer uma visitinha para a moça. Tenho certeza, já foram em tantas casas, né? E viram situações difíceis, dolorosas mesmo. E nós precisamos privilegiar quem não tem. E por isso visitamos. Que também, às vezes, ouvimos umas histórias mesmo diferentes, né? Muito tristes, mas quando chegamos lá, a realidade não é tão triste assim. Então nós precisamos também, porque nós somos seres humanos, nos equivocamos e às vezes achamos que o nosso problema é maior que o do outro. E às vezes tem pessoas muito mais necessitadas e fragilizadas. Por isso nós temos que ter esse olhar de atenção, olho no olho, compreendendo que todos nós temos que nos colocar no lugar do outro. Ainda falei para o Chico. Ontem um menino lá no Nacional me pediu um troco. Eu digo, eu não tenho dinheiro aqui. Está com fome? Vamos até ali, vou te dar pãozinho, um todinho, alguma coisinha para tu comer. Mas quando ele ficou com uma reação assim meio de não querer o que eu estava oferecendo, e dificilmente uma criança com fome diz que não quer, eu olhei o entorno, porque eu me disse que eu sou muito distraída e nunca olho nada, mas eu olhei o entorno, naquele momento eu olhei. E vi que tinha alguém, que o menino olhava muito para aquela pessoa, poderia ser pai, amigo, não sei o quê, que estava por ali. E ele olhava e eu digo, tu não quer o pãozinho? A gente faz um sanduichinho. Não, eu queria dinheiro. Eu digo, não, mas dinheiro eu te não tenho, só tenho um cartãozinho, que com isso eu poderia te comprar uma merenda. Não, então não. Claro que eu fiquei meio cuidando, né? E vi que ele chegou perto daquele moço. Então, nem sempre a gente pode deixar de ter essa atenção. Porque se a criança está com fome, ela logo aceita o que tu der. Seja até uma banana, um pacotinho de bolacha, qualquer coisinha. Mas às vezes não é para ela, infelizmente. Então, nós vamos fazer esse exercício da saúde. Porque ter paz é ter saúde, né? E o exercício da saúde é perdoar, ser misericordiosos, todos nós, e praticarmos a ciência da paz. Aprendendo que tudo tem o seu tempo, que tudo vem no momento certo, então que tenhamos tempo também para sermos felizes. Obrigada pela atenção de todos, e que Jesus abençoe os nossos bons propósitos, hoje